Patrícia, estou como PEC de Língua Portuguesa na Diretoria de Ensino de Itacoaxetuba e estamos aqui, mais uma vez, trazendo uma formação para vocês do material que foi disponibilizado pela SEDUC para auxiliar o trabalho na sala de aula. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a nossa dirigente, a Núbia, pela confiança, a nossa diretora, Roseli, diretora do Núcleo Pedagógico, e a minha parceira Priscila, que compõe a pasta de língua portuguesa junto comigo, está aqui ao meu lado. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa formação. Esperamos que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, como já foi falado aqui, do material digital. Trouxemos de forma simplificada, só para a apresentação. Antes de iniciar a formação, a gente vai apresentar aqui para vocês um videozinho, tá? De boas-vindas, uma reflexão, tá bom? A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um professor. Cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Esse vídeo traz, a importância do professor no processo de ensino-aprendizagem na vida das pessoas, Professor fundamental na construção do cidadão, Patrícia? Perfeito. Um vídeo perfeito para esse momento. E para iniciar, vamos aqui apresentar para vocês os objetivos dessa formação. Os objetivos são refletir sobre a elaboração e utilização do material digital disponibilizado pela SEDUC, como eu já falei para vocês anteriormente, compreender esse instrumento e sua funcionalidade, no sentido de facilitar e apoiar as demandas do professor, compartilhar as habilidades desenvolvidas nas sugestões apresentadas. Para iniciar essa apresentação, nós vamos retomar aqui para os professores mais antigos, que estão na rede há mais tempo, o que é o currículo paulista. Nós sabemos que o Estado de São Paulo, ele trabalha norteado dentro do currículo paulista. E o currículo paulista, ele é uma ferramenta que foi construída em parceria da COPED, junto com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, visando aprimorar e nortear o que os alunos precisavam aprender no decorrer da escolaridade, da vida acadêmica. Então, todos os materiais sugeridos, propostos pela nossa secretaria, é fundamentado no currículo paulista. Paulista, nós trouxemos aqui, claro que vocês já conhecem, mas nós trouxemos aqui só para retomar, porque não tem como falarmos no material digital sem mencionarmos o currículo paulista, já que ele serve de base, como já foi falado. O currículo paulista, ele vem na estrutura, ele foi uma construção colaborativa, e ele segue essa estrutura, ele é separado por áreas do conhecimento. E aqui nós trouxemos o sumário da área de linguagens, que traz, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Lembrando, que ele é construído separado por ciclos, Então começa lá nos anos iniciais, vem para os anos finais e o ensino médio.
e encerra-se no ensino médio. Como a Priscila bem colocou, ele é separado por áreas de conhecimento dentro dessa segmentação. Aqui a gente trouxe para vocês, para apresentar para vocês, a organização do documento. Quando nós, documento especificamente da área de linguagens, tá, pessoal? Ele traz aqui, né, o campo de atuação, que vai tratar onde é trabalhado as habilidades, né, as práticas de linguagem, o ano e série e as habilidades, tá? O currículo paulista contempla as competências gerais discriminadas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada em 20 de dezembro de 2017, bem como os currículos e as orientações curriculares das redes de ensino públicas e privadas. O currículo paulista define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Esperamos que essas definições orientem a elaboração ou reelaboração da proposta pedagógica de cada escola do território estadual, de maneira que se promova em cada uma delas a necessária organização dos tempos e dos espaços, bem como práticas pedagógicas e de gestão compatíveis com as aprendizagens essenciais que se pretende garantir a todos os estudantes. Baseado, como já foi lido aqui, nas competências gerais da BNCC, e que traz, né, valorizar e utilizar os conhecimentos, exercitar a curiosidade intelectual, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, utilizar diferentes linguagens, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, agir pessoal e coletivamente com autonomia, ou seja, formação integral do indivíduo. A gente traz aqui para vocês as competências específicas da área de linguagem. Elas estão presentes no currículo paulista e são referenciadas pela BNCC. Definem as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a todos os estudantes pelo conjunto de componentes curriculares que integram essa área. Compreender as linguagens como construção humana, conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, desenvolver o senso estético para reconhecer, compreender e utilizar tecnologias digitais. Muito legal. Essa última está bem presente no material desenvolvido pela SEDUC. Esse é o intuito, né? Então, vamos continuar aqui. O compromisso com o desenvolvimento das competências, o currículo paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento do estudante. Então, está aqui, ó. Diante de tudo isso que nós falamos para vocês, de tudo que foi colocado aqui, as competências requeridas, reiteradas no currículo paulista, trazidas da BNCC e no
na área de linguagens, no currículo paulista, foram produzidos os materiais Currículo em Ação e o material digital, que é esse que a gente veio aqui apresentar para vocês. Lembrando que todo o material é norteado pelo currículo paulista. E todas as habilidades requeridas por bimestres estão presentes nesses materiais. É importante salientar, volta um pouquinho para mim, que nós não vamos nos aprofundar no currículo em ação, uma vez que ele já é de conhecimento de todos, já é um material que já está disponibilizado na rede, então nós não vamos nos aprofundar. Nós trouxemos para dizer que ele está trabalhando junto com o material digital, eles se complementam. Isso, perfeito. E assim, aqui a gente trouxe, levantamento de algumas habilidades que estão presentes, tanto no currículo paulista quanto no material digital. E esse material a gente vai deixar disponível aqui nessa gravação para vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida, quiserem consultar, sintam-se à vontade, tá? Vai estar no nosso blog da diretoria, vai estar no YouTube e vai ser disponibilizado nas escolas para vocês. Para a apresentação do material digital, nós separamos uma aula da segunda série do ensino médio. Por isso que este slide traz as habilidades trabalhadas na primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Vamos lá. Para iniciar nossa apresentação sobre o material, já pensando no material digital, a gente veio aqui mostrar para vocês a estrutura desse material. Então, primeiramente, ele traz uma capa, né? Após a capa, ele vem e apresenta o conteúdo, seguido do objetivo, certo? Em seguida, para começar aqui, é uma pergunta disparadora, uma reflexão, como se fosse levantamento de conhecimentos prévios, né? Nesse momento, vocês colocam os alunos para refletir. A sugestão é colocar os alunos para refletir. Diante das respostas, né, colhidas pelos estudantes, a gente começa o foco no conteúdo. Ele traz um texto, aqui nessa aula que a gente separou para vocês, vocês vão perceber isso. Ele traz um texto, né, a leitura de um texto. E a partir daí, ele sugere, no decorrer do material, né, ele sugere uma atividade na prática, novamente, onde ele chama a atenção do aluno para a prática. Em seguida, ele aplica esse conhecimento, né, que foi desenvolvido no decorrer da aula, e segue para o que aprendemos hoje. O que aprendemos hoje é um apanhado de tudo que foi apresentado no decorrer da aula. E em seguida ele traz as referências, tá? Esse slide aqui eu trouxe para vocês visualizarem a estrutura do material, mas vocês vão perceber isso na nossa apresentação do material slides por slides, tá bom? Alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Tudo bem? Vamos lá. Nós trouxemos aqui a primeira aula do segundo trimestre da segunda série do ensino médio. O que é legal destacar aqui nesse slide, que ele separa a etapa ensino médio, e aí ele traz qual é o tema que vai ser trabalhado na aula, no caso aqui um conto, a série e qual é a aula de qual bimestre. Essa informação, a primeira informação que nós encontramos no material. E a disciplina que é a língua portuguesa. Depois ele traz o conteúdo, né? Ele descreve o conteúdo que vai ser trabalhado na aula. Na aula que nós trouxemos é o gênero literário conto. Vai trabalhar o foco narrativo e os tipos de narrador. Qual o objetivo da aula? Analisar as visões de mundo, questões de cidadania e conduta ética presentes em textos literários, ler e analisar um conto, reconhecer e classificar os tipos de narrador. Aí ele vem para o
Para começar, que é onde a Patrícia mencionou para nós, que ele vem com o conhecimento prévio, com aquelas perguntas disparadoras, né? Para nortear aí o desenvolvimento da aula. Foco no conteúdo. Então, ele traz, né, o enunciado. Vamos refletir sobre os comportamentos em sociedade, sobre valores sociais, ou seja, um comportamento adequado, honesto, ou seja, ético. Então, instiga o aluno, desperta, né, a atenção do aluno para a aula que ele vai desenvolver. Aí ele traz o conto, no nosso caso, a carteira de Machado de Assis. Foco no conteúdo, segue, chama para a prática. Então, o tema que dá início ao conto é, né, vamos perceber se o aluno prestou atenção na leitura, vamos praticar. De acordo com a história, a personagem Honório, então, após ele traz a resposta, a resolução, né? Nisso o professor consegue trabalhar cada alternativa, o porquê que é essa, o porquê que não é, para o professor desenvolver uma aula bem bacana em cima dessa prática aí. Volta lá no conteúdo. Lembra que o objetivo era trabalhar os tipos de narradores? Então, ele volta aqui no foco narrativo. Então, ele traz o conceito de narrador em primeira, terceira pessoa, os tipos de narrador, foco narrativo. Depois, chama para a prática. Acabamos de falar sobre foco narrativo. Vamos ver se vocês compreenderam? Então, traz lá a prática. Faz a correção. Volta para o conto. Por que ele volta para o conto? Por que ele volta no conteúdo? Porque agora ele vai trazer um novo contexto. Ele trabalha um novo contexto. Continua o mesmo conto, mas já com um novo contexto. Né? E aí ele traz, né? Lembra que no começo ele trouxe, lá no início, no primeiro slide da aula, ele falou assim que ele levantou as hipóteses, né? Conhecimento prévio, né? Depois ele falou, a carteira vai falar sobre o quê? Levantou aquele conhecimento prévio. Então, aqui ele traz o aluno de volta para a reflexão que ele fez lá no início. E aí, bateu as hipóteses que você levantou com o conto que nós lemos? Você concorda com o autor? Então, ele chama para uma conversa com o aluno de reflexão. Faz uma correção, aplica na prática, né? Faz a correção. E aqui o que a gente acha bacana, legal, importante comentar com vocês, que ele traz o aplicando. E nesse aplicando, ele já prepara para a próxima aula. Então, ele fala, agora que nós já trabalhamos, já conhecemos gênero literário, já falamos sobre o foco narrativo, já analisamos, já levantamos hipóteses. Que tal você criar agora um conto para nós? Usando a metodologia ativa. Nesse caso aqui, ele pede uma postagem nas redes sociais. Né? É claro que esse material que nós estamos falando aqui é desta aula. Cada aula ele traz uma roupagem, um contexto diferente. E aí faz a síntese, né, do que nós aprendemos hoje. Então, retoma o que nós aprendemos nessa aula, sintetiza, né, o que foi falado, o que foi discutido na aula. Traz a referência de onde ele tirou, isso é importantíssimo, né, dar os devidos créditos, como nós podemos observar aqui. Ele traz a referência lá do conto, que é de Machado de Assis, a parte da gramática de Silveira Bueno e as habilidades, competências do currículo em ação e do currículo paulista. Por fim, traz a referência lá dos slides, né, os devidos créditos. E finaliza aqui agradecendo, né?
E aí, como nós já vimos a aula, a Patrícia vai falar um pouquinho para nós sobre a estrutura do que nós acabamos de ver. Como eu disse anteriormente, a estrutura do material fica bem clara quando a gente vai desenvolvendo as atividades. A gente consegue perceber a estrutura, como ele foi pensado para ser desenvolvido. Lembrando que é uma sugestão, né, que visa viabilizar, tornar a vida de vocês mais prática, é uma linguagem mais próxima ao estudante. Então, a gente vê que é uma linguagem, não é uma linguagem tão rebuscada, né? É uma linguagem mais próxima ao meu estudante. E aí a gente percebe na estrutura que o material é uma trilha, ele está sendo desenvolvido ao longo do bimestre, né? Todo bimestre ele vai ser produzido e disponibilizado, né, para a rede. E está aqui o que já foi falado anteriormente. Inicia-se com a reflexão, conceitua através do foco no conteúdo, chama para a prática, aplica-se em outro contexto, faz a correção, reflete sobre o que foi aprendido e finaliza com as referências. Né? Tudo isso ficou muito claro na apresentação do material para vocês. Como nós já falamos, ele é uma sugestão, um apoio que, junto ao currículo em ação, vai subsidiar o trabalho em sala de aula. Temos só esse material para trabalhar? Só temos isso para trabalhar em sala de aula? Não, são sugestões, né? Que é importante destacarmos que essas sugestões, elas casam, estão entrelaçadas com o que é pedido nas avaliações externas. Então, ao trabalhar o currículo em ação, primeiramente currículo paulista, que todos trabalhamos, já que trabalhamos na rede, a rede trabalha com o currículo paulista. Ao trabalharmos o currículo em ação, complementarmos com as aulas digitais e os outros materiais de suporte que nós, professores, já utilizamos em sala de aula, de acordo com a nossa necessidade e com o nosso contexto de cada turma, né? Porque muitas vezes temos várias várias turmas na mesma escola, mas cada turma tem um contexto diferente. Então, para cada turma eu vou trabalhar de uma forma diferente. O que é bacana desse material, Patrícia, que ele é editável. Isso não se aplica aqui na minha aula, eu não consigo trabalhar isso lá na minha segunda série A, eu consigo trabalhar do jeito que está aí na minha segunda série B. Legal, então eu vou editar e vou adaptá-lo à minha segunda série A. Então, ele é bacana, então ele vem em PDF, pode ser baixado em PDF ou mesmo em PPT. Muito bom. Então, aqui, gente, para finalizar essa formação, nós trouxemos aqui para vocês as referências dos materiais utilizados para compor, tá? Trouxemos aqui o link do currículo paulista, as 10 competências da BNCC, o tutorial dos novos materiais da SEDUC e o link do repositório. Clicando aqui, ele vai direcionar vocês onde está o material. Tá? E como chegar na disciplina de língua portuguesa. É legal também colocarmos que para acessarmos o material, temos diversos caminhos, como foi falado, através do link do repositório, no centro de mídias e também no diário de classe. Através do diário de classe, eu consigo chegar nesse material digital. Obrigada a todos e uma excelente semana de trabalho para todos nós. Agradeço também, peço desculpas, né, por alguma coisa que tenha falado, que não tenha transcorrido bem. Agradeço, me despeço e até o próximo encontro. Até, pessoal.